E nesse vídeo eu vou estar falando sobre as doenças ortopédicas que dão direito a algum benefício no INSS. Como comprovar a tua incapacidade para o trabalho em uma perícia médica do INSS? E se lá no INSS for indeferido, negado, como buscar na justiça, juntar a documentação para comprovar o teu direito a algum benefício aí que é pago pelo INSS. A pessoa que é segurado não está podendo trabalhar e o problema de saúde relacionado a alguma doença aí ortopédica. Então vou estar falando aqui qual a documentação que é importante a pessoa levar para comprovar o seu direito, a sua incapacidade. Vou estar falando também porque muitas pessoas têm dificuldade de conseguir comprovar a incapacidade para o trabalho quando o assunto é relacionado à doença ortopédica. A pessoa está sentindo dores, está um problema no joelho, alguma parte do corpo aí, dores no ombro, às vezes dores na coluna, às vezes a pessoa trabalha um serviço braçal tal, e faz esforço repetitivo ali e tal, e às vezes começa a sentir dores e não está podendo, não está conseguindo trabalhar. Então, na verdade, quando a pessoa vai buscar um benefício do INSS relacionado à doença ortopédica, geralmente a pessoa já vem lutando com esse problema há um bom tempo. Por quê? Às vezes a pessoa está sentindo uma dor no joelho, aí procura o médico. Normalmente o médico ali passa uma medicação, uma fisioterapia, para fazer um fortalecimento, para se recuperar daquela dor. Mas em alguns casos continua, mesmo a pessoa fazendo ali um tratamento, uma medicação, e continua aquela dor. Então a pessoa tenta ali conseguir trabalhar e não consegue. A pessoa vai tentando, pelejando ali e não consegue de jeito nenhum trabalhar. Então volta no médico e geralmente o médico afasta aquela pessoa. A pessoa conta a situação para o médico, não está conseguindo trabalhar, e o médico vê aquela situação, comprova ali através de exames, e também uma avaliação ali o médico faz presencial na pessoa e comprova que a pessoa tem aquele problema de saúde, e os relatos da pessoa, a pessoa já vem sendo acompanhada há um bom tempo e não está conseguindo trabalhar. Então o médico afasta a pessoa do trabalho. Então, se a pessoa trabalha registrada e esse afastamento ultrapassar 15 dias, então você vai para o INSS, porque os primeiros 15 dias a empresa, se trabalha registrada, a empresa paga. E se trabalha por conta, paga o INSS, também é segurado do INSS. A partir do primeiro dia de afastamento já é com o INSS. Então o médico ali às vezes dá alguns dias de afastamento e tal. No caso, como eu já falei, se ultrapassar 15 dias, você vai ser obrigado a ir para o INSS. Quando se fala em INSS, muitas pessoas já ficam assim assustadas, porque sabe que a dificuldade de conseguir comprovar a incapacidade para o trabalho é muito grande no INSS. Infelizmente tenho que falar isso. É muito complicado conseguir comprovar a incapacidade. Então, às vezes a pessoa até não está conseguindo trabalhar, mas fica tentando ali, insistindo ali para ver para ver se consegue melhorar, tal, e não se afastar para ir para o INSS, porque é bem complicado a situação. Só que chega uma situação que, infelizmente, a pessoa precisa se afastar para fazer um tratamento, mas que vai durar mais um tempo ali e tal, e precisa ir para o INSS. Então, é muito importante, quando você vai passar por uma perícia médica no INSS, que você leve uma boa documentação. Por quê? Para comprovar, por exemplo, que você tem digamos que você está sentindo dor no joelho e fez um exame ali que comprovou que você tem um desgaste na cartilagem do joelho e tal. Com o exame você comprova ali que você tem aquele problema de saúde. Agora, como que você vai comprovar, por exemplo, que está sentindo dores e que essas dores estão te impedindo de trabalhar por conta desse problema no joelho? Como que comprova no INSS? Você vai comprovar que tem um problema de saúde com o exame. Agora, que foi onde o médico te afastou, o seu médico. Agora, no INSS você tem que comprovar a incapacidade para o trabalho, que esse problema de saúde ortopédico está te impedindo de trabalhar. Então, para comprovar, o seu médico que te afastou do trabalho vai precisar elaborar um laudo médico, um laudo bem feito. O que é um laudo bem feito? É contando, relatando todos os detalhes que eu já falei nesse vídeo aqui. O quê? Que a pessoa já vem há um bom tempo com esse problema de saúde, tentando ali fazer um tratamento para tentar melhorar e conseguir trabalhar, só que chegou um momento que a pessoa não consegue mais trabalhar.
precisa ficar afastado. Aí o seu médico vai relatar no laudo ali o tratamento que você vai precisar fazer, se é uma fisioterapia, tal, se vai precisar fazer um procedimento cirúrgico, no caso, por exemplo. Então, durante esse tempo, você vai precisar ficar afastado, recebendo um benefício, por exemplo, um auxílio-doença, que é temporário. Aí, se infelizmente persistir o problema de saúde, se agravar tal, e a pessoa não tiver mais condições de voltar para o mercado de trabalho, pode ser também no caso de uma aposentadoria por invalidez. Mas isso é mais para frente. Mas no começo, ali no início, um auxílio-doença, para você ficar recebendo benefício enquanto se tenta ali fazer um tratamento e se recuperar do problema de saúde. Só que o que eu vejo também é que muitas pessoas têm dificuldade é de conseguir esse laudo. Eu sempre falo aqui, quando eu vou falar relacionado a benefício e perícia médica do INSS, que o INSS nega muitos benefícios de forma injustamente, mesmo a pessoa tendo condições de trabalhar, levando uma boa documentação, às vezes, mesmo assim ainda é negado. Só que muitas pessoas têm dificuldade de conseguir esse laudo. O laudo que eu estou falando aqui é um bom laudo, porque não é simplesmente o médico colocar ali em 2 linhas, o paciente fulano de tal precisa ficar em repouso por 2 meses, 3 meses. Não é simples isso. O que eu falo, um bom laudo é dar detalhes sobre a situação do caso. Como eu já falei aqui, às vezes a pessoa já vem um bom tempo tentando ali fazer um tratamento e tal. Até porque geralmente o médico não já se afasta a pessoa de cara ali e tal. A pessoa vai tentando ali fazer um tratamento e tal, mesmo tentando trabalhando e tal, mas para você às vezes melhorar, precisa ficar afastado do trabalho, dependendo do trabalho que a pessoa faz. Então é muito importante o médico dar esses detalhes no laudo, explicando, porque não é o paciente, você tal, chegar lá para o perito e você fala uma coisa, é diferente que o seu médico profissional ali, o ortopedista tal, tá relatando no laudo, é bem diferente do que a pessoa, o paciente contar. Então, tem muito valor o laudo médico, bem feito. Então, às vezes o médico, infelizmente, que acompanha a pessoa, não faz um laudo que eu entendo que seja o melhor laudo, porque às vezes o médico, já vi até relatos que a pessoa fala assim, o médico falou que lá no INSS, às vezes o médico dá um atestado ali, porque o atestado é simples ali, geralmente o médico coloca ali o nome da pessoa e por exemplo, permanecer afastado por 30 dias, 60 dias. O atestado é isso, não é o laudo igual o laudo que dá detalhes da situação da pessoa. Então, às vezes a pessoa pega um atestado e o médico fala, mas não precisa do laudo, que lá na perícia o médico, o perito lá do INSS que vai decidir quanto tempo de afastamento. Realmente, mas para ele se basear na situação da pessoa, quanto tempo que a pessoa vai precisar, ele vai ter que ter uma referência, que a referência é o seu médico, é o laudo do seu médico. Porque o seu médico que te acompanha ali, que te afastou do trabalho. Então, é muito importante esse laudo. Não vá com essa aqui, não precisa do laudo. Em alguns casos, vou até dar um detalhe aqui para você entender, um exemplo, que o laudo às vezes não precisa e você vai conseguir o benefício. Digamos que a pessoa ali caiu, fraturou o braço, colocou gesso e vai precisar ficar afastado 30 dias das suas atividades do seu trabalho. Então, é bem simples, até porque geralmente no dia da perícia você pode até chegar lá com gesso ainda, às vezes está com gesso, ou, por exemplo, só vai ter o exame ali que vai estar mostrando a fratura do braço. Então, no caso desse, o atestado ali de 30 dias já é válido com o exame na perícia. Você vai conseguir os 30 dias ali, o benefício, referente ao tempo ali que a pessoa ficou afastada. Agora, no caso que eu estou dando exemplo aqui, que a pessoa está com um problema ortopédico relacionado a sentindo dores e tal. Então, não tem como o perito ali saber a dor que você está sentindo, se é leve, como que é a situação ali, o grau da dor que você está sentindo, nem como comprovar a dor. Outro exemplo aqui, a pessoa está com um problema na coluna, aí faz o exame ali e comprova uma hernia de disco e tal. Então, no caso desse, o exame comprova aquele problema de saúde. Mas o laudo que vai relatar a situação da pessoa, dar todos os detalhes, por que a pessoa, por conta daquele problema de saúde, não tem condições de trabalhar. Então, para você entender, quando o médico fala ali no laudo, relata que você, por exemplo, já vem há um bom tempo com esse problema de saúde, fazendo tratamento,
mas não estava tendo sucesso, não estava tendo melhora, então precisa ficar afastado das suas atividades. Eu trabalho muito tempo, trabalho em pé, carrego peso, tal, faço esforço físico, então o médico relata ali no laudo, então por conta disso, paciente fulano de tal, precisa ficar afastado das suas atividades, fazer um tratamento, uma fisioterapia, o que seja, tomar medicação, para depois ali voltar para as suas atividades. Então, para você ver que já faz toda a diferença, relatando a situação da pessoa no laudo. Como eu já falei aqui, não basta o paciente falar ali, o segurado falar para o perito. É importante estar escrito no laudo, dando todos os detalhes. E outra coisa muito importante numa situação dessa é o médico ali, seu médico, informar o tempo de afastamento que você precisa. Na verdade, solicita, por exemplo, solicita o tempo 60 dias de afastamento, 180 dias de afastamento, vai dar 6 meses. Então, especificar o tempo de afastamento. O perito ali que vai decidir se é menos, se é mais, tal, se é aquele mesmo tempo, mas o seu médico especificar ali, dar detalhes, mais ou menos ali, o tempo de afastamento que você precisa. Não quer dizer que vai ser, por exemplo, só aqueles 3 meses, os 2 meses, tal, mas se no fim do tempo, se o benefício for concedido o auxílio-doença, aí durante os últimos 15 dias, se você ainda não tivesse se recuperado, você volta no médico, ele dá mais tempo para você. Então, é muito importante relacionado, no caso da doença ortopédica, que o médico dê detalhes da situação da pessoa, para que assim você aumente as suas chances de conseguir o benefício. Outro exemplo também que a pessoa não vai ter dificuldade, por exemplo, a pessoa fez um procedimento cirúrgico, tal, rompi o ligamento do joelho, precisou fazer uma cirurgia. Nesse caso, na perícia, também não vai ter problema nenhum. É importante levar o laudo, tal, toda a documentação, a guia do hospital, tal, onde a pessoa ficou internada, fez a cirurgia, tal, mas não vai ter dificuldade. Agora, o que eu estou falando aqui, dificuldade que você encontra quando é relacionado às dores. Está sentindo dor em alguma parte do corpo relacionada a problema ortopédico, tal, não está podendo trabalhar por conta dessas dores. Então, é muito importante a sua documentação que você vai levar. Às vezes você fala, receita é importante, receita de medicamento. Você pode levar, mas foque no laudo médico e no exame. O exame que constatou ali o problema de saúde e no laudo. Esses 2 documentos para comprovar a tua incapacidade para o trabalho é muito importante na perícia médica, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Lembrando, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para você ser informado quando eu postar um vídeo aqui no canal. E sempre estou trazendo dicas aqui, tirando dúvidas relacionadas ao direito previdenciário, beleza? Boa sorte, fica com Deus e até o próximo vídeo.